Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós estamos alegres em mais um domingo aqui na casa do Senhor. E hoje nós estamos a 6 de outubro de 2024. Se Deus quiser, nós estaremos também postando essa mensagem, que é bem importante. Ela vai mostrar vai dar uma informação muito importante sobre a santificação no Velho Testamento, a partir daquelas 5 ofertas no livro de Levíticos, o livro sacerdotal. Na realidade, Deus criou o ser humano para ser glorificado, e Deus só é glorificado através de vidas santas, vidas puras, vidas honestas, vidas sinceras, vidas íntegras, de caráter impoluto, vidas que interiormente elas são um altar que produzem um cheiro suave, um cheiro bom, um gosto doce. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós deveríamos oferecer a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável, porque todas essas ofertas, eu fiz aqui um gráfico e coloquei aqui na tela, e esse gráfico ele mostra aquelas 5 ofertas que Deus colocou dentro do pacto, dentro da aliança com a nação de Israel, que Deus queria que aquele povo fosse um povo santo. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Assim como ele vai dizer no Novo Testamento para a igreja, lá em 1 Pedro: sede santos como eu sou santo. A santificação é a essência do bem. A santificação ela é como se fosse o prisma. O prisma é a decomposição da luz em um cristal. Você coloca um cristal e quando o sol bate naquele vidro, bate de um lado e do outro, ele se decompõe em milhares de cores. Todas as virtudes, então, elas, a somatória delas é a santidade. Aquele prisma de vidro, quando ele recebe a luz, essa luz será decomposta em milhares de cores. Assim, se você pudesse lançar uma luz sobre Deus que refletisse como a luz reflete no prisma, você veria fluir de Deus, raiar de Deus, todas as boas coisas, a essência de todas as virtudes, de tudo que é belo, bom, justo, decente, útil, adequado, favorável. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é a santidade. E isso nos 2 povos que Ele criou. Primeiramente, Ele criou um povo para, através dele, trazer a lei, o Cristo e um modelo de povo santo, que era o povo de Israel. Era um povo que tinha uma natureza, uma missão geográfica, porque estava ligado com a terra de Israel, uma missão política, porque os reinos do mundo iriam politizar a relação com Israel em termos hostis. Hoje Israel é hostilizado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro, de uma forma ou de outra, é antissemita. As autoridades brasileiras atuais são antissemitas, são contrárias aos judeus. Porém, o judeu ele deveria ter uma vida santa. E isso vai ser de forma emblemática, icônica, retratado nas 5 ofertas que Deus exigiu desse povo. As 5 ofertas que estão lá em Levíticos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as 5 ofertas, a primeira era o holocausto, a segunda era a oferta de cereais e manjares, a terceira era a oferta pacífica, a quarta era a oferta pelo pecado e a quinta era a oferta pela transgressão. Então você vai ver em cada uma dessas ofertas
Numa panorâmica rápida, nós vamos ler os textos e a irmã Johanna e o irmão Flávio vão nos ajudar com esses textos. Tinha ofertas cruentas ou de sangue, eram ofertas expiatórias, ofertas para resolver o problema do pecado, para liberar a pessoa para poder usufruir da comunhão com Deus. Na primeira oferta, o holocausto, ela visava mostrar o lugar que Deus tem na vida, Deus glorificado. O holocausto, onde toda a oferta era queimada, era como fosse uma consagração total da pessoa para Deus. Uma vez que ela consagrou a vida dela para Deus, a próxima vai ser a oferta de cereais e manjares. Só que um detalhe, para que a pessoa pudesse realmente dedicar, consagrar a vida dela para Deus, e ela poder ter aquele tempo de relacionamento bom com Deus, ele pudesse oferecer as ofertas pacíficas, que eram verdadeiras, vamos dizer assim, verdadeiros momentos de comunhão, de alegria entre Deus e o seu povo e entre os membros do seu povo. Eles teriam de ter resolvido o problema do pecado. E aqui nós vemos dois pecados que podem ocorrer na vida de uma pessoa. O pecado por ignorância, que é resolvido com a oferta propriamente dita como oferta pelo pecado. E esse aqui é o pecado por ignorância, aquele pecado que a pessoa fez sem saber que entender que estava pecando. Então, de repente, ele descobriu que estava pecando. O irmão viu e disse: olha, você está fazendo, a lei diz que não é assim. Então, era pecado por ignorância. Mas tinha aquele pecado oculto, aquela coisinha feia, aquela coisa suja que o cara fez e que não é bom você botar no ventilador, porque vai sair catinga para todo canto. Por isso que diz que a oferta tinha que ter um cheiro suave e tinha de ter um gosto doce, porque deveria mostrar pureza de vida e um coração doce, um coração não amargo. Então, para que realmente pudesse a pessoa oferecer esse holocausto, depois essa oferta de cereais e manjares, e depois ter essa comida, vamos dizer assim, litúrgica, era como aquelas refeições ágape da igreja primitiva, onde os crentes, especialmente no início, eles estavam tão felizes, eles gostavam tanto de estar juntos com os outros, que junto com o culto, depois do culto, eles faziam um tempo de refeição juntos, era a festa do amor ágape, e depois tinha ceia. Nós sabemos que isso já foi levado lá de Jerusalém para outras igrejas, e quando chega em Jerusalém, o povo era muito carnal, bota carnal nisso, eles transformaram aquelas refeições em um lugar para exibicionismo, de status social, de mesquinhez. Paulo disse: olha, você não tem casa para comer não? Porque o que acontecia? Aquelas refeições deveriam ser colocadas, todo mundo chegar, colocar o seu farnelzinho, seu porta-comida na mesa, e na hora todo mundo ia para lá e todo mundo se servia de tudo. Mas em Corinto não, os ricaços chegavam lá com a sua comida gostosa, rica, ia lá para um canto e comia só ele, a família dele, ou ele e os amiguinhos dele. E aqueles que eram mais pobres, aqueles que eram mais pobres ficavam muitas vezes até sem comer, porque até tinha vergonha de levar o seu, lá não era feijão com farinha não, mas vamos dizer que ia ter só feijão com farinha e tocinho, e eu gosto, sabia? Não teria problema de comer um feijãozinho. Aliás, essa semana a dona Carmita comprou feijão preto e eu comprei tocinho, e ela fez e é bom. Mas aí envergonhava. Então era aquela refeição comunal, de comunhão. E essa refeição aqui era feita na oferta pacífica. O cara dava a oferta e parte dela ele mesmo ia comer juntamente com os sacerdotes e com os irmãos. Então, recapitulando para que você tenha a panorâmica, para não se perder nos detalhes. Repita comigo 5 ofertas. Primeira, holocausto. Segunda, cereais e manjares.
Quinta, transgressão. Aqui é por pecados ocultos que você transgrediu a lei. Quarta, oferta pelo pecado. E, aliás, eu passei a terceira. Depois das manjares, você vai para a pacífica. Aí a quarta, oferta pelo pecado. E a quinta, pela transgressão. Eu vou pedir à irmã Johanna que ore, pedindo a Deus para que possamos aprender as lições com essas 5 ofertas. Nós possamos aprender como glorificar a Deus, oferecendo nossa vida em holocausto. Nós possamos, através da oferta de manjares, tentar oferecer a Deus o nosso melhor. E na oferta pacífica nós possamos zelar por uma comunhão profunda com Deus e com o seu povo. Na oferta do pecado, levar a sério o julgamento do pecado, porque na oferta do pecado você tem o julgamento pelo pecado. Na da transgressão você tem a expiação e o perdão do pecado. E outra coisa que eu não falei aqui, essas ofertas têm ligação com os evangelhos. O holocausto tem a ver com o evangelho de João. A oferta do pecado tem a ver com o evangelho de Marcos. A oferta pacífica com o evangelho de Lucas e a da transgressão com o evangelho de Mateus. Então, irmã Johanna. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, somos gratos, Senhor, por este dia. Somos gratos, Senhor, pelo ensinamento, Pai, que vamos receber agora, Senhor, através de Ti. Através do pastor, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento a ele, Jesus, para nos ensinar, Senhor, através das 5 ofertas, Pai. Que possamos aprender, Senhor, aquilo que devemos, Pai, e colocar em prática, Pai. Não sermos só ouvintes, mas também podemos agir de acordo com aquilo que fomos aprendendo, Senhor. Que possamos, através, Pai, como o pastor disse, do sacrifício do holocausto, entregar, Senhor, a nossa vida a Ti. Que possamos estar dispostos, Pai, a entregar sempre o melhor, Senhor, na Tua casa. Que possamos viver em comunhão, Senhor, contigo, com a Tua palavra e com os Teus irmãos, Senhor. Que possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. E que possamos, Senhor, entregar a nossa vida verdadeiramente a Ti. Te peço que o Senhor possa abrir, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos aprender, Senhor, e ao longo da semana e ao longo do restante dos dias possamos colocar em prática, Pai. Que são estas bênçãos, Pai, que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, antes de entrar propriamente nas ofertas, lembrando, os primeiros 5 livros da Bíblia, de Penta, 5, Teuco, livros, os primeiros 5 livros da Bíblia são os chamados 5 livros da lei. O primeiro é o livro dos princípios do universo, do homem, da família, do pecado, da condenação e da perdição. Também lá já tem a primeira promessa da salvação, que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente, antes disso, a serpente iria picar o seu calcanhar, significava levá-lo à cruz através dos homens. Mas por esse ato, Cristo pisaria a cabeça dele. Para que Deus efetivasse a salvação do homem, Ele inicialmente lida com todas as nações, mas as nações se tornaram pagãs, rejeitaram a Deus. Deus destruiu a terra com o dilúvio, e depois do dilúvio, Deus ainda tenta trabalhar com as nações até Babel. Depois de Babel, viu que ele tinha de criar uma nação, ele mesmo deveria criar uma nação para os propósitos que ele tinha. 3 propósitos básicos. Trazer o Cristo. Para trazer o Cristo, ele tinha de trazer de um povo que seguisse o seu caráter, a sua lei. Então ele teria de dar a lei. Para esse povo ser assessorado e ensinado a seguir a lei, ele tinha de trabalhar de uma forma soberana e eletiva. Ele escolhesse esse povo e decidisse que ia trabalhar com ele incondicionalmente, ia fazer alianças com ele incondicionais. Ele ia julgar os pecados, mas que ele não iria abandonar esse povo, e ele iria cumprir o seu propósito. E de fato o povo de Israel deu muito trabalho para Deus, se desviou muito, pecou muito, mas tinha uma coisa que ajudava ele, a lei. E na lei determinava 5 ofertas que mostravam para ele qual era o propósito de Deus com ele. Que eles não tinham um fim em si mesmos, né? O fim deles era Deus, era a glória de Deus. Como também a nossa vida não tem um fim em si mesmo.
o universo não é sobre nós, é sobre Deus. O mundo, a vida, a realidade não gira em torno de nós, ela gira em torno de Deus. E nós sabemos que Deus tem se revelado progressivamente. A Bíblia foi revelada num período de 1.600 anos. Nós temos 66 livros, nós temos mais de 40 autores que Deus usou em vários locais. Porém, Ele não revelou a Epístola de Romanos logo no início, que as pessoas não iam entender nada daquilo que Paulo ia falar sobre justificação pela fé, sobre que pela lei ninguém poderia ser salvo. Ele teria de trabalhar como se trabalha com criança. A Johanna tem um de 2 e está esperando outra aí. E ela no ensino Sebastião, já usando um linguajar adulto. Ela usa figurinhas, ela usa desenhos, ela usa ilustrações, pequenas histórias. Assim, quando Deus criou o povo de Israel, Israel como povo era como uma criança. Deus cria sacrifícios diferentes dos sacrifícios pagãos. Os sacrifícios dos pagãos eram terríveis. Se alguém fizesse um favor de um Deus pagão, tinha de oferecer a filha virgem para ser prostituta no templo, ou para ser sacrificada, degolada, queimada, ou ainda, como o Deus Moloque, ele é uma estátua de aparência horrível, que tinha entre as pernas dele uma piscina de óleo quente e fogo, onde os pais que queriam ter uma boa colheita, ter sucesso na vida, chegavam lá, jogavam seus filhos, queimavam no fogo, como se queima hoje crianças através do aborto. Então, o sacrifício de Deus é diferente. Você nota basicamente 5 ofertas. A primeira falava da necessidade de Deus ter o seu lugar na equação da nossa vida, e começa com o holocausto. Nós vamos ver aí, presta atenção na leitura que a Johanna vai fazer. Levíticos capítulo 1, 3 a 7. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem mancha. Peraí, macho sem mancha. Sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então solará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Então veja bem, ele teria de levar um animal, tinha de ser macho. Você vai ver que tinha oferta, por exemplo, a oferta da comunhão, que era a oferta pacífica, que era aquela refeição, podia ser de animais macho ou fêmea, não tinha problema. Mas tinha ofertas aqui, a oferta do holocausto e a oferta pelo pecado e da transgressão tinha de ser macho. Porque quando Deus escolheu nascer, ele nasceu de uma mulher, mas ele assumiu para si um corpo de macho. Jesus Cristo era macho. Então, você nota aqui no gráfico que a cruz significa Cristo. Cada oferta dessa remetia a Cristo. Então, aquele macho tinha a ver com o Cristo que viria. Cristo nasceu como representante da raça humana na condição de macho. Não que isso torne a mulher inferior, mas ele veio como macho. Veio de uma mulher. Então você nota que a mulher também foi valorizada. Sem defeito, significava que não bastava ser apenas um macho, tinha de ser um macho. O Cristo tinha de ser um macho e sem defeito, sem pecado. Por isso que Cristo desafiou os seus inimigos, dizendo: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês aí pode apontar qualquer deslize, qualquer quebra da lei? Ninguém, além de Cristo, foi capaz de fazer isso. Então, ele é o único sem pecado, é o único imaculado. Qualquer
outro ser que se diga imaculado, como a Igreja Católica diz que a Maria foi imaculada, é uma mentira deslavada, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o único imaculado foi Cristo. Todos os outros foram contaminados pelo pecado da raça. Diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E isso inclui a Maria. Nenhum, ela mesma ofereceu sacrifício pelos pecados dela. Ela chamou Jesus de meu Deus, meu Salvador. Então Jesus tinha de ser macho, sem pecado, e aquele animal, macho, sem defeito, ele tinha de ser todo queimado. A ideia era, a vida de vocês é para ser queimada toda para mim. Talvez você não saiba, mas na nossa vida nós estamos queimando oxigênio, nós estamos queimando energia. Então nossa vida é como se fosse realmente uma coisa que está queimando. Agora você está queimando sua vida para quem? Para quem você está queimando sua vida? Você pode estar queimando para Deus, ou para você mesmo, ou para mim uma coisa. Mas o holocausto remete à ideia de que eu devo glorificar a Deus, dedicando toda a minha vida a Ele, queimando todo o meu recurso que eu tenho, mental, espiritual, físico, financeiro, familiar, tudo colocado no altar. Você lembra que tinha que ser colocado sobre o altar? Minha vida sobre o altar. Minha pergunta, sua vida está sobre o altar? Sua vida é um holocausto para Deus? Você está queimando sua vida para Deus? Então o holocausto remete ao Evangelho de João, onde Cristo queima toda a sua vida para nós, e o Salmo 40, que nós não vamos ter tempo de ler. Você pode ler em casa, eu tirei um print aí da lousa e estou mandando para vocês. Conforme foi revelado. No capítulo 1 revela sobre o holocausto. No capítulo 2 vai revelar a oferta, o sacrifício de cereais e manjares. Isso aí não tinha animal morto, não tinha sangue. Vou pedir o Flávio que leia. Levíticos 2, de 1 a 16. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Leva-la os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, passear de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial, e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por ofertas ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias,
Farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, o grão esmagado de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima, que lhes porás de incenso, é a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial do grão esmagado e do azeite com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Então você nota que essa oferta aí era a maneira também de Deus sustentar os sacerdotes, os ministros da casa, que eles eram responsáveis pela adoração, pelo cântico, pelo culto e por essas ofertas. Né? Imagina, uma parte era queimada para Deus e a outra parte ficava para Arão e os sacerdotes. Era a maneira de Deus sustentar. Você nota que é de cheiro suave. Então, essa era a maneira. Você nota que agrada muitíssimo a Deus que você sustente a obra do ministério. Se não fosse essas ofertas de cereais e manjares, e Deus proibiu que a tribo de Levi tivesse terra, tivesse lavoura, porque você nota uma nação inteira, milhares de pessoas, se não milhões, todo mundo trazendo essas ofertas. Eles trabalhavam o dia inteiro, eles não tinham tempo de plantar, então eles não tinham outra maneira de sustentar o seu povo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vive do altar, coma também do altar. Cristo diz que é o trabalhador do seu salário. Então, muita gente diz que o pastor é ladrão, os copastores, os evangelistas, os missionários. Não. Tem pastor ladrão? Tem. Mas tem pastor sincero que a vida dele é cuidando do ministério. Quem deve sustentar eles é o povo, deve ter alegria e oferecer isso como cheiro suave, ter prazer. É graças ao meu dízimo que o meu pastor está comendo, sustentando a mulher dele, botando os meninos dele na escola. A minha igreja pode construir um templo, tem bancos, tem ar-condicionado, tem lanche, embora tem igreja que o lanche é cobrado. Não vou julgar, sei que na nossa não é. Aqui os irmãos fazem parte também, é quase como uma oferta pacífica. O nosso tempo de lanche aqui é quase como se fosse uma oferta pacífica. É você mesmo que está dando através, a parte do dízimo é utilizado nós estamos agora fazendo na primeira ceia, no primeiro ceia hoje, porque devido à eleição faltaram muitos, mas a gente está tentando improvisar um almoçozinho e seria essa festa ágape significa amor. Então, você nota aqui, vamos para a oferta de cereais. Ela também deveria apresentar para Deus um gosto, um cheiro suave e um gosto doce. Eu faço a pergunta, você tem prazer de sustentar a obra de Deus? Você tem prazer de entregar seu dízimo? Você tem prazer de sustentar a obra de Deus? É um sacrifício, talvez seu marido, sua mulher, seus parentes digam, pai, por que você não pega teu dinheiro, investe, bota numa poupança? Você acha que alguém paga melhor do que Deus? Você acha que alguém pode dar mais a você do que Deus lhe dá? Cristo disse, não há ninguém que dê nada a Deus que não vai ser duplicado. E não é dinheiro não, pode ser saúde, proteção. Infelizmente, nós vivemos numa época materialista em que até os crentes que dão para ganhar. Tem crente que o risco dele é gigantesco. E ele nunca vai deixar de dar, mas está dando errado. Eu estou dando porque eu sei que Deus vai me dar mais. Não, eu estou dando porque Deus já me deu tanto, e o que eu estou dando eu nunca vou pagar nem perto do que Ele já me deu, Ele vai me dar. Quando alguém pede alguma coisa que a gente dá, e a pessoa diz, Deus te pague, está certo ou está errado? Rapaz, tem coisa que só Deus pode pagar. Tem favor que Cristo fez que só Deus vai poder pagar. Estava falando aí, por exemplo, alegra muito o pastor, esses livros que estão com ele, assim como Josué, alegrava muito a Moisés. Teve muito livro que traiu Moisés, que tentou tomar o lugar de Moisés, foi traído com Moisés, e ele se entristecia com isso. Mas, aí veja bem, mas aí o Josué foi fiel, trabalhou com Moisés, até o tempo que Deus disse, agora é tua vez. 40 anos. Então, será que Moisés podia pagar Josué essa fidelidade dele? Eu sei que Josué fazia por causa de Deus,
mas não deixa de ser. A fidelidade do Elcio, da Rosângela, do Misael, da Johanna, do Lázaro. Eu sei que vocês fazem por causa de Deus, mas eu nunca vou poder pagar a vocês esse apoio de vocês. Muitos outros viraram as costas, mas vocês permanecem, porque acreditam que Deus está fazendo obra aqui. Falando com o Flávio, né? Nós vimos, por exemplo, que quando Moisés mandou os 40 espias, aliás, os 10 espias, somente 2 acreditaram que Deus ia dar a vitória. 10 voltaram desacreditando, desapoiando a Deus e o seu líder, o seu profeta, que era Moisés, e eles foram responsáveis pela destruição de uma geração inteira que morreu no deserto. Passaram 40 anos dando volta, como cachorro correndo atrás da cauda. É assim que acontece quando você se desvia do propósito de Deus. Eles preferem morrer do que enfrentar o desafio que Deus deu. É assim, então vocês vão morrer aí. Eu não estou com pressa, não. Daqui a 40 anos eu coloco o meu propósito é que dá essa terra, porque nessa terra é onde vocês ilustrarão o mundo que é a lei, é aí onde o Cristo nascerá, é aí onde eu iniciarei a igreja. Mas eu posso esperar, já que vocês se rebelaram, não acreditaram, eu vou adiar meu plano 40 anos. Mas aí a oferta de manjados era para quê? Para o sustento do templo, o sacerdote, tal. Agora, a terceira oferta está em Levítico 3, que é a oferta pacífica, a oferta da comunhão. Johanna, Levítico 3, de 1 a 17. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor, do sacrifício pacífico para a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimaram tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, muito bem. A oferta pacífica é aquela em que você está em paz com Deus, está em paz com o seu próximo. É aquela refeição litúrgica, aquela refeição cerimonial de adoração, em que eles levavam aqueles animais. Você nota que a de cereais de manjares não tinha carne.
E quando ia chegar a carne para o sacerdote? Na oferta pacífica. Só que não era só o sacerdote que comia. Você nota que podia ser macho ou fêmea. O sangue, a gordura e os rins eram para Deus. Ia ser queimado lá, tinha parte de Deus. E o peito, ombro direito para o homem. No caso aí o sacerdote e a família que estava lá. Devia ser um evento maravilhoso. Eles viviam, o povo de Israel era um povo festeiro. O ano todinho tinha essas festas cerimoniais de adoração. E a família, sempre que quisesse, podia... Rapaz, olha, nós estamos aqui com um cordeiro, um carneiro gordo. Não vamos comer sozinho não, nós vamos levar como uma oferta pacífica lá para o templo e vamos alegrar os nossos irmãos também. Os vizinhos só estão comendo a flor de farinha, e pão, e só carboidrato, vamos levar uma proteínazinha também para eles. Então, muitas vezes, por exemplo, tinha um irmão que ele dizia o seguinte: olha, irmãos, muitas vezes você tem um sítio, ele traz um bocado de casca de banana, e bota lá, a banana apodrece, você podia levar uma penca lá para o pastor, outra penca lá para o irmão, dividir a bênção. É o propósito dessa oferta pacífica. Você não comer sozinho. Quem come só, termina só. Quem come só, termina só. É por isso que o Flávio e a Johanna trouxeram iogurte, trouxeram pão de queijo, foi mais. Aí trouxeram para a nossa oferta pacífica, né? A ideia é essa. Tem a ver com o evangelho olha, tem muito mais coisas que a gente podia trabalhar aqui, mas o nosso tempo, vamos para as outras ofertas. Já estamos na terceira, ainda faltam duas. Agora, o julgamento do pecado. Isso aqui é a oferta pelo pecado. Flavinho, 4 de 1, vai até 5 e 3. Você vai até um certo ponto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça. Só um detalhe, essa versão ela é mais precisa. Ela diz: trará o novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho. Por que colocar a mão sobre a cabeça do novilho? Quando ele colocava a mão, ele estava confessando o pecado. Ele trazia o sacerdote, fazia aquele novilho, ele estava a mão e dizia: olha, eu fui sem vergonha nisso, e eu estou pedindo perdão a Deus, e estou oferecendo esse animal. É como se a confissão dele estivesse passando para o animal. Como assim os nossos pecados passaram para Cristo. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que estará sobre as entranhas, e os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-ás, como se tiram as do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, leva-lo fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Você vê aí como é que Deus trata o pecado? O pecado tem que ser eliminado, tem que ser
completamente, o cheiro é ruim para Deus, pecado fede, pecado exala mau cheiro, a podridão do pecado, ela apodrece a família, ela apodrece o corpo, a alma, o espírito. Então, já como os outros, a do holocausto, a de manjares e a pacífica tinha um cheiro suave e um gosto bom, um gosto doce, o pecado tem cheiro imundo, ruim, tem um gosto terrível, por isso que tinha de ser eliminado. E quem ia eliminar essa coisa ruim, esse mau cheiro da nossa vida, era Cristo, por isso que tinha de ser apenas macho, tinha de ser todo queimado, tinha de ser todo sobre o altar. Então, para a última parte, pecado de transgressão. A irmã vai ler 5, Levíticos, capítulo 5, 14 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por ele, e lhe será perdoado. E se Só uma paradinha, esse aí, que acrescenta uma quinta parte, isso aí é o camarada que no final do ano teve uma boa colheita e não levou a parte que era para sustentar o ministério do templo, do sacerdote. Mas aí, como Deus diz, o gafanhoto começa a pegar, aí o cara se despertou, sentiu a culpa e ele leva. Aí vamos supor que ele tinha de levar 10 novilhos, por exemplo. Ele teve um saldo de 100 novilhos. O rebanho dele produziu 100 novilhos, tinha de levar 10. Então aqui diz que ele tinha de levar não só os 10, como ele está levando atrás, tinha de acrescentar um quinto, 20%. Quanto é que seria? Ele tinha de levar 12. Então quando você deixa tal dízimo, você, quando for dar, tem de acrescentar 20%. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará sua iniquidade. Você está vendo aí? Não importa se eu sabia que era pecado ou não. Pecou é culpado. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro, que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Então foi que nós aprendemos aqui. Eu vou terminar por conta do tempo em Romanos capítulo 12. Vamos para lá, Romanos capítulo 12. E nós hoje, aquilo ali era para o povo de Israel. Aqueles sacrifícios caducaram, porque era na infância de Israel. Quando Cristo morresse na cruz, Cristo iria cumprir nele todos esses sacrifícios. Romanos capítulo 12. Vou pedir irmão Flávio que lê os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é a conclusão perfeita. Eu não tenho de levar mais um cordeiro. A Rosângela não tem mais de trazer para a igreja um cordeiro, um balseiro de pão. Sabe quem é que a Rosângela tem de trazer? Ela mesma. Está aqui, Senhor. Quero queimar a minha vida todinha para o Senhor. Está aqui, Senhor, eu sou o holocausto, eu sou a oferta pacífica, eu sou a oferta de cereais e manjares. Usa e abusa de mim. O pastor Lúcio fez um hino que ele dizia: tudo que eu fizer com meu Deus é pouco. Tem gente que acha que já fez muito, não, já fiz muito, não vou parar.
Então nós vamos encerrar esse tempo com oração e eu vou pedir à irmã Rosângela que encerre esse tempo, pedindo a Deus que a gente glorifique a Deus com vidas santas, que nós não brinquemos com o pecado. O pecado fede, o pecado apodrece, o pecado destrói tudo. Que nós possamos viver vidas santas, para que a nossa vida seja uma verdadeira adoração a Deus, um verdadeiro holocausto a Deus. Irmã Rosângela. Santo maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui na Tua presença, Senhor. O que nós discutimos, nós temos que praticar e só glorificar o nome dele, que é santo, que nós nunca deixe de andar nos caminhos dele, que Deus abençoe todos que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, e que Deus leve nós em paz para nossas casas, para o nosso lar. E que Deus proteja a Dona Carmela, Pastor Laércio, a Johanna, a todos que estão aqui, e pela essa palavra que o pastor deu, e que nós vamos ter que praticar e ter mais sabedoria em Deus, que só Ele pode tudo. E eu peço e te oro o teu nome santo. Amém. Amém.